Vocês conseguem ver a apresentação? Perfeito. Tá ok, então. Boa tarde, gente. Meu nome é Iana Martins. Eu sou estudante de doutorado no Observatório do Valongo, na UFRJ. E o Valongo é esse campus super bonito que eu tenho aqui na foto. Primeiramente, muito obrigada por terem me dado o espaço para apresentar a minha pesquisa de doutorado. Mas antes de falar sobre o meu trabalho, eu queria comentar sobre uma iniciativa que a gente desenvolveu lá no Valongo, que é a respeito da diversidade do nosso instituto. Então, eu, a Natasha, a Raíssa, a Karin e a Camila, na época, em 2019, nós éramos todas do Valongo, a Camila foi para o ESO agora, e nós distribuímos um formulário com todo o corpo discente e docente, visando basicamente entender como é que era a distribuição de gênero, etnicidade, orientação sexual, renda, entre outras coisas, para conhecer melhor o nosso instituto, né? E futuramente poder criar iniciativas que pudessem melhorar os números na nossa instituição. Então, aqui são alguns dos. Eu não sei se a janelinha do Zoom impede vocês de verem os gráficos. Eu acho que eu dei uma melhorada aqui. Bom, alguns dos números que a gente obteve, como isso aconteceu em 2019, aí nós planejávamos fazer um seminário para divulgar esse evento, esses números no próprio Valongo, mas aí veio a pandemia, a gente não pôde fazer isso. São simplesmente números, a gente não fez nenhuma análise sobre eles, tá? Mas ainda são bem importantes. Então, de forma geral, vocês podem olhar nesse primeiro gráfico aqui, da esquerda, a respeito da distribuição de gênero no Valongo. Nós temos aí 44% de mulheres cis, 48,6% de homens cis, 1,4% de pessoas não binárias e algumas preferiram não declarar. Só para enfatizar, foram 72 pessoas que responderam a esse formulário. E aí, quando a gente olha essa distribuição de gênero em cada nível acadêmico, porque no Valongo a gente tem graduação e pós-graduação, na graduação a gente vê que essa porcentagem é similar. A gente tem 50% de mulheres cis e 50% de homens cis. Na pós-graduação, nós temos, curiosamente, uma maioria de mulheres cis. Então, chega aí a 53%, enquanto de homens é 35,3%, e algumas pessoas preferiram não declarar. E aí, quando a gente olha para posições permanentes e pós-docs, nós vemos a tendência que é observada de forma geral na ciência e especialmente nas STEM, né? Que é uma porcentagem muito grande de homens cis. Então, nós temos aí 61,5% de homens cis, enquanto basicamente 15,4% de mulheres cis e 7,7% de não binários. Então, é uma tendência que a gente até esperava já, apesar de, na astronomia, curiosamente, nós termos uma participação de mulheres bem maior que de homens. Quer dizer, não maior, mas pelo menos costuma ser um pouco mais equilibrado que na física, por exemplo. Quando a gente olha para outros dados, como focando só em mulheres, e aí a gente olha nível acadêmico, etnicidade e orientação sexual, deixa eu mudar de novo aqui a janelinha do Zoom. De mulheres, nós temos que a maior parte das mulheres do Valongo está concentrada na graduação. Então, nós temos 65,6% das mulheres do Valongo são graduandas, 28% são pós-graduandas e 6,3% são de professoras e pós-docs. A respeito da etnicidade, nós temos esse dado aqui que é bem alarmante, né? E, infelizmente, já era esperado. 50% das mulheres do Valongo são mulheres brancas. Um quarto é composto de mulheres pardas, menos de 10% são mulheres pretas e 3% são de mulheres indígenas. E quando a gente olha a orientação sexual, esse é um dado muito interessante, porque quando a gente olha a comparação entre mulheres e homens, isso é bem diferente, né? Nas mulheres, 53% se declaram hétero e 43%, quase 44% são da comunidade LGBTQI+. Então, isso quer dizer que a gente está tendo uma maior representatividade da comunidade, né? Então, tendo em vista isso, se vocês quiserem perguntar mais coisas, depois eu posso responder, mas aí vamos passar para a minha pesquisa. Então, o título da minha pesquisa é basicamente entender a diversidade química de galáxias empoeiradas.
E aí, a Miriane falou bastante sobre o cenário que a gente vê de interação de galáxias, formando futuramente um buraco negro, e é basicamente assim que eu vou começar também. Vocês podem ver aqui na esquerda que a gente tem duas galáxias bem parecidas com o que a gente imagina da Via Láctea, né? Que é uma galáxia espiral, rica em gás. E quando acontece de duas galáxias assim interagirem, elas dão origem a algo que a gente chama de fusão de galáxias, basicamente. Isso vai se desenvolvendo num cenário que a gente chama cenário de interação quasar. E essa figura aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Ah, aqui o apontador. Essa figura aqui, ela é a de um quasar. Inclusive, é um dos quasares mais próximos que a gente conhece. Então, toda essa interação e fusão de galáxias vai dar origem a um quasar e futuramente vai ser formada uma galáxia elíptica massiva. Só que o interessante desse cenário é que nesse ponto aqui, esse segundo sistema, a gente vai ter uma coexistência do que a gente chama de núcleo ativo e de formação estelar. Então, a galáxia, a principal fonte de emissão dela vai ser uma composição entre a formação de estrelas, já que a gente tem uma interação aí bastante de gás, e a formação de um núcleo ativo. E o que é isso? Basicamente é uma manifestação de um buraco negro supermassivo. E a partir de agora eu vou chamar isso de AGN. E para a gente ter uma ideia como é que a gente observa esse sistema, eu coloquei aqui essa figura do Galiano, que são espectros de diferentes galáxias e composições, assim, como eu posso dizer. Em vez de a gente tem o espectro, a distribuição espectral de energia de uma galáxia elíptica. E em magenta a gente vê o disco, simplesmente o disco, sem a parte do bojo central de uma galáxia espiral. Em vermelho a gente vê a distribuição espectral de energia de um starburst, que é basicamente uma parte dessa galáxia aqui. E em azul, a gente vê a distribuição espectral de energia de uma ULIRG. O que significa isso? É uma galáxia ultraluminosa no infravermelho. E é basicamente o que a gente observa nessa etapa aqui do sistema. A gente tem algo como uma composição de uma galáxia que está emitindo muito no infravermelho, ela já começa a ter a formação de um AGN e ela tem uma alta taxa de formação estelar. Bom, mas uma coisa que eu gostaria que vocês se atentassem é aqui por volta de 10 microns, e eu fiz eu deixei isso mais em destaque, que é essas várias bandas que a gente tem que parecem linhas de emissão, mas que na verdade elas são um pouco mais alargadas e elas estão extremamente associadas com a presença de poeira, porque quando a gente tem muita emissão no infravermelho, que é o que dá para ver aqui, pelo menos comparado com o óptico, aqui a partir de 5 microns a gente considera o infravermelho, né? Então, essas galáxias a gente pode ver que elas têm uma alta emissão no infravermelho, comparadas aqui especialmente no óptico. E isso pode ser aplicado especialmente às ULIRGs e às galáxias Starburst. Então, quando a gente tem uma alta presença de poeira no infravermelho, que é uma alta emissão no infravermelho, nós temos geralmente essas assinaturas aqui dessas bandas que são associadas aos PAS. E o que são os PAS, né? São hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Basicamente é uma classe de moléculas compostas por carbono e hidrogênio, e isso aqui é a base deles, que é o benzeno, essa molécula de 6 carbonos e 6 hidrogênios, e ele é muito característico no infravermelho. A gente sempre, quando tem PAS nesses ambientes, a gente consegue ver essas assinaturas aqui. Então, são bandas um pouquinho mais alargadas no infravermelho médio. E elas são presentes, assim, em uma diversidade de ambientes, não só em galáxias, mas em nebulosas, meio interestelar, entre outros. E qual o nosso interesse nesse trabalho, afinal? Então, a gente realiza espectroscopia no infravermelho médio de galáxias que são empoeiradas, para, primeiramente, entender o impacto que a fonte de radiação dominante vai ter nos PAS. E quando eu estou falando em radiação dominante aqui, eu posso estar dizendo formação estelar, AGN, ou uma composição dessas duas coisas, como eu tinha mostrado naquela galáxia, ULIRG.
e também fazer uma análise astroquímica do meio interestelar dessas galáxias, usando justamente a população dos pás que a gente consegue detectar. Como que a gente faz isso? Usando a amostra do GOES e do Atlas, que são dois catálogos de galáxias, e eu coloquei aqui os espectros dessas galáxias para vocês darem uma olhada. O de cima é do GOES e o de baixo é do Atlas. Então, o GOES, ele tem basicamente 200 galáxias, que são LIRGs e ULIRGs, que são galáxias luminosas e ultraluminosas no infravermelho, todas muito próximas, com redshift muito baixo, e do Atlas, que tem 400 galáxias aproximadamente, pelo menos a seleção que eu vou usar nesse trabalho, e é uma diversidade enorme de galáxias que ele compreende. Então, nós temos galáxias luminosas no infravermelho, mas nós temos também Seyferts, que são galáxias que hospedam um AGN um pouquinho mais fraco, quasares, que são, assim, basicamente o nosso modelo de AGN, realmente, galáxias Starburst, que são definidas pela sua alta taxa de formação estelar, enfim, várias outras, um zoológico enorme de galáxias, e elas já são um pouco mais distantes, aí tem um redshift até de 2,13. E o interessante dessa amostra é que todas as galáxias possuem o espectro no infravermelho médio, que foram conseguidos pelo Spitzer. E por que que isso é interessante para esse trabalho? Porque esses espectros, eles são ideais para a gente analisar a presença dos pás. E aí, como é que se deu a metodologia desse trabalho? Primeiro, a gente realizou uma decomposição espectral e molecular para tentar entender só realmente a parte dos pás nesse espectro. Então, a gente precisa isolar a emissão dos pás através dessa decomposição. Essa galáxia que eu estou mostrando aqui é a ARP 220. Ela é uma galáxia ultraluminosa no infravermelho, muito próxima da gente, e ela é realmente, como o nome diz, ela é extremamente luminosa no infravermelho. Então, vocês podem até reparar que na parte final aqui do espectro, em maiores comprimentos de onda, ela possui essa cauda bem grande, né? Então, isso não é característico dos pás, isso é característico da poeira. E como eu quero analisar somente os pás, eu preciso retirar essa contribuição. Então, é por isso que a gente faz essa decomposição espectral. E aí, uma vez que a gente realiza essa decomposição espectral com uma ferramenta PAFIT, nós temos essas diferentes componentes. Então, o PAFIT ele consegue separar a contribuição da poeira, a contribuição estelar, a contribuição de linhas de emissão e a dos pás. Então, eu carrego a linha dos pás para uma outra metodologia, que é o PADB, que é uma base de dados teórica que é capaz de fazer essa comparação entre um espectro observacional e espectros teóricos, e ele faz isso tentando entender quais são os pás que estão presentes naquele espectro observacional. Então, é uma base de dados que tem de espectros de mais de 3.000 moléculas, 3.000 pás, das mais diversas cargas, tamanhos, composições. E, continuando com o exemplo da ARP 220, vocês podem ver aqui nessa figura do meio como que são essas componentes do espectro, e na figura aqui da direita, vocês conseguem ver já essa decomposição feita. Então, em verde, vamos começar pelo verde, são os pás considerados pequenos, que são os pás que têm menos de 50 carbonos. Em vermelho, nós temos os pás grandes, que são os pás com mais de 50 carbonos. Em azul, os pás neutros, e em laranja, os pás que são carregados positiva e negativamente. Então, quando a gente soma essas contribuições de carga e tamanho, nós temos o espectro original que foi colocado nesse programa. Posteriormente à decomposição de moléculas, nós temos que fazer uma integração numérica, basicamente para entender o quanto de fluxo está vindo dessas bandas e comparar isso nas diferentes galáxias. Então, continuando com o exemplo da ARP 220, nós integramos nessas regiões que estão em cinza um pouco mais escuro, que são consideradas as bandas principais dos pás no infravermelho médio, que são em 6.2, 7.7, 11.3 e 12.7. Então, nós integramos o fluxo de cada uma dessas famílias de pás, neutros, carregados, pequenos e grandes. E aí a gente pode tentar comparar isso com o que a gente conhece das nossas galáxias. Então, aqui na esquerda, nós temos os resultados para a amostra do GOES, que são... Ui, perdão. Então, no painel superior, nós temos em azul os pás neutros, e em laranja nós temos os pás
carregados. E no painel inferior, nós temos em verde os pás pequenos e em vermelho os pás grandes. E o que esse eixo X, ele dita a atividade do AGN. Então, quanto mais para a esquerda, mais uma galáxia tem a sua emissão descrita basicamente por formação estelar. E quanto mais para quanto mais para a esquerda, mais formação estelar, e quanto mais para a direita, mais o AGN dessa galáxia é ativo. Então, nós temos esses dois limites, esses dois extremos. Formação estelar seria algo muito parecido como uma região H2, uma região de formação estelar, basicamente uma PDR, e no outro extremo nós teríamos assim um quasar, realmente um AGN mais ativo, né? Então, a gente consegue ver que para galáxias, para AGNs realmente mais fortes, nós não temos uma quantidade tão grande assim de galáxias para representar. Então, não dá para entender, pelo menos com a amostra do GOES, o quanto que essa fonte de emissão vai impactar nos pás. Mas quando a gente olha para a amostra do Atlas, nós temos um povoamento melhor desse gráfico. Então, nós conseguimos ver que todos esses estágios de atividade do AGN, eles conseguem ser povoados. E no painel inferior aqui, que dita o tamanho dos pás, a gente não consegue ter uma ideia tão boa assim. Parece que isso está constante, de acordo com a atividade do AGN. Mas quando a gente olha para a carga, nós vemos que os pás neutros, eles parecem ter uma contribuição maior à medida que nós temos galáxias mais ativas, enquanto, consequentemente, os pás que são carregados, eles têm uma contribuição um pouco menor para galáxias mais ativas. Para entender melhor isso, eu trouxe esse gráfico aqui, que na esquerda nós vemos essa contribuição em relação aos pás pequenos, e esse gráfico maior é de carga. Mas vamos focar primeiro na contribuição dos pás pequenos. Essa quantidade é simplesmente o fluxo de pás pequenos dividido pelo fluxo de pás pequenos mais grandes. Então, é o quanto ele vai se sobressair, né? Quando a gente olha o centro de maior quantidade, né, nesse gráfico de densidade, eles todos têm um valor muito parecido para essa contribuição de pás pequenos. Basta a gente ver essa distribuição marginal aqui, que todos eles têm um pico mais ou menos no mesmo valor. Isso não é muito diverso. Mas quando a gente olha aplica essa mesma ideia para a carga, nós vemos que o gráfico de densidade ele tem pontos diferentes. A maior densidade está localizada em pontos diferentes. E outra forma de ver isso é, novamente, olhando para essa distribuição marginal. Nós vemos, por exemplo, que as galáxias que não têm um AGN, ou seja, as galáxias que estariam formando mais estrelas, elas têm uma contribuição um pouco mais baixa de pás neutros, enquanto galáxias que são mais ativas, elas vão aumentando progressivamente essa contribuição de pás neutros. Isso está querendo dizer para a gente que galáxias ativas estão produzindo mais pás neutros do que galáxias não ativas. Ou seja, galáxias que têm a sua emissão no infravermelho basicamente ditada por formação estelar, elas apresentam uma quantidade menor de pás neutros. Eu não sei como é que está meu tempo, mas eu acho que esse é basicamente os meus últimos slides. Eu ia te avisar, já passaram 17 minutos, tá? Ah, tá ok. Então, eu só quero deixar essa mensagem final com as conclusões do trabalho. Então, nós temos que o meio interestelar de galáxias empoeiradas, ele abriga uma quantidade, assim, uma diversidade enorme de pás, seja em tamanho, carga, até em composição, que foi uma análise que eu não mostrei aqui, mas que está em andamento. A fonte de radiação dominante desses objetos, ela realmente afeta a carga das moléculas, como a gente pode ver naquele último gráfico. Então, nós temos que galáxias ativas parecem estar produzindo mais pás neutros, e que uma outra conclusão desse trabalho é que os pás, eles sobrevivem mesmo em galáxias que têm um AGN bem forte. Isso está em concordância com trabalhos experimentais e observacionais. E, por último, eu só queria deixar essa mensagem final, afinal, a gente está num congresso em que a gente está celebrando o trabalho de mulheres astrofísicas, cosmólogas, enfim.
que nós juntas somos mais fortes, e isso aqui é uma foto tirada de um congresso que eu participei em 2019, e foi desse congresso que nós tivemos a ideia de fazer aquele formulário de diversidade que eu falei no início. Eu acho que é uma experiência fantástica que a gente possa se reunir para falar dos nossos trabalhos e perceber que nós não estamos sozinhas nessa área, por mais que pareça às vezes. Então, se vocês quiserem falar comigo, aqui eu estou deixando o meu e-mail, meu Twitter, onde eu sou muito ativa, sempre estou falando sobre astronomia por lá, sobre ciência, às vezes sobre política também, né? Porque faz parte. Então, muito obrigada, e agora eu vou ter as questões de vocês. Muito obrigado, Liana. Foi muito legal. Eu gostei muito de ver esses gráficos no início, foi muito interessante. Agora, gente, se vocês têm perguntas para a Yana, eu tenho uma pergunta meio boba, na verdade. Essas moléculas que se chamam, por que se chamam de aromáticas? Tem alguma razão Ah, atrás disso? então, todo mundo pensa que é pela questão do cheiro, realmente, né? É, Mas não, é que a aromaticidade, ela também é uma característica de algumas moléculas, que é o fato dela ter. Eu acho que não, naquela versão da imagenzinha do GIF do benzeno, isso não ficou claro. Mas o benzeno, ele. Eu acho que eu já sei como mostrar isso. Eu tenho uma tatuagem do benzeno e vou mostrar aqui. Então, eu não sei se vocês conseguem ver, mas em algumas linhas ele tem, em algumas arestas, ele tem uma linha dupla. Isso significa que aqui tem uma concentração maior de elétrons, basicamente é isso. Só que a aromaticidade é um efeito em que esses elétrons eles ficam em constante movimento nessa molécula. Isso faz a hum, molécula ter um caráter muito estável. Então, é por isso que o fato dos pás e do benzeno eles serem encontrados em regiões, mesmo que tem radiações assim muito mais fortes, é algo interessante, porque o benzeno e os pás, eles conseguem ser resistentes a esse tipo de ambiente. Então, isso pode ser usado, mesmo no meu estudo, né, com a GN, mas pode ser usado também em regiões como nebulosas planetárias, ao redor de anãs brancas, que tem uma radiação também bastante ionizante. Então, a aromaticidade é esse efeito, não tem a ver com o cheiro. Apesar de moléculas aromáticas também estarem presentes em substâncias que têm um odor bastante acentuado, como gasolina, petróleo, carvão, enfim. entendi. Obrigado. Tem uma pergunta de Tatiane que não é sobre a teoria, mas sobre a ferramenta que você usou para fazer os plots. E ela pergunta se você fez esses plots com Python. Sim, sim, são todos feitos com Python. Eu acho que esse último plot em especial do gráfico de contorno, né? Ele desperta curiosidade, porque ele é meio difícil de fazer. Se você quiser, pode entrar em contato comigo, eu passo o código, porque inclusive, eu recebi o código de outra pessoa também. Então, eu acho bacana que eu possa passar isso para frente. E não se acanhem, se vocês tiverem perguntas que vocês consideram bobas, não tenham medo de perguntar, não tem pergunta boba aqui. Eu imagino que seja difícil para quem trabalha em áreas muito diferentes, mas é normal. Eu também não entendo de cosmologia, sabe? Eu vou super perguntar para vocês. Eu tenho uma pergunta, mas é mais sobre os gráficos que você mostrou no começo. Você disse que participou de um evento. Eu gostaria de saber mais sobre esse evento, porque, como a gente está fazendo um evento com uma temática similar, acho interessante saber quem foram os precursores do nosso evento. Sim, sim. E também sobre os dados que você colheu, você disse que são só números que ainda não foram tratados. Vocês pretendem fazer um tratamento dos números e que tipo de informação vocês esperam obter? Então, sobre a primeira pergunta, o evento foi um evento, basicamente foram dois eventos em um só. Aconteceu, acho que no segundo semestre de 2019, foi promovido pelo ICTP, eu acho, da Unesp, né, o Instituto de Física Teórica da Unesp.
a organização mesmo, os nomes eu vou ficar te devendo, mas eu sei que tinha, por exemplo, a Márcia Barbosa, a Catemari, Rosa, A Raíssa muita acabou gente boa. de compartilhar o link do evento Ótimo, no isso chat. mesmo, isso Muito mesmo. obrigada, Raíssa. E o interessante é que, assim, ainda tem as apresentações que foram dadas lá nesse link, tá? Então, vocês podem ir aí e acessar os slides que a gente viu lá na época. E foi incrível porque tinha diversas temáticas. Aqui a gente fala sobre mulheres na ciência, né? Mas lá a gente abordou muito a questão dos recortes, porque se para mulheres, de forma geral, essa área já é complicada, então, para mulheres negras, isso é muito mais difícil, para mulheres indígenas, mais ainda, então, isso foi bastante abordado lá, foi muito legal. E foi um evento para a gente ter ideia desse tipo de coisa, dessas problemáticas, e também, assim, ter ideias de iniciativas que poderiam mitigar esse tipo de problema. E também foi uma espécie de workshop para a gente desenvolver habilidades para melhorar isso. E aí, eu, a Camila, a Raíssa e a Natasha, que nós éramos estudantes, né? A Carinha é minha orientadora, e ela falou: não, vão e aprendam para vocês poderem trazer isso para a gente. E foi de lá que a gente pensou em fazer o formulário, porque uma primeira iniciativa, antes de qualquer iniciativa, a gente teria que pelo menos entender quais seriam os problemas no nosso instituto. Então, nós decidimos fazer esse formulário, ele foi feito no final de 2019, e, inclusive, eu estou pretendendo, eu conversei com elas também, fazer uma nova versão para a gente entender, porque, né, cientistas adoram números, então a gente quer ter uma ideia de como isso vai evoluindo com o tempo, pretendo fazer isso recorrentemente. E a ideia seria simplesmente entender, olha, quais são as maiores falhas aqui? Então, por que a gente não tem tantas mulheres sendo professoras? Por que esse número é tão baixo? Ou então, por que nós temos tão poucas mulheres negras na pós-graduação, sabe? Então, é óbvio que é uma coisa que envolve esferas muito maiores que só a do observatório, porque eu acho que isso toca muito na questão de políticas públicas e às vezes a gente não tem tanto como tomar iniciativa nessas coisas, mas eu acho que pelo menos tentar estabelecer um ambiente assim mais acolhedor para as meninas que permaneceram que entraram e permaneceram na carreira, né? Então era mais nesse sentido. Muito obrigada. Só para lembrar, a gente também está tentando obter alguns números, nós mandamos um link. Talvez se a Paula puder colar o link no chat, que quem não respondeu ainda poderia responder, porque são dados que a gente vai utilizar e divulgar depois também. Obrigada, Iana. Nada. Tem mais uma pergunta no chat, mas eu acho que a gente não tem muito mais tempo. Talvez, Eu Vitor, vou se tentar você puder. responder por texto. Obrigado, Iana. Muito obrigado.